que a gente precisa estar comprometida com a palavra que a gente vai ouvir agora? Porque eu posso te dar muitos passos, eu posso falar muito da minha experiência, mas se você não tiver intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, a sabedoria na terra, ela tem um nome, e o nome da sabedoria é Espírito Santo de Deus. E a palavra, ela é clara, e essa é uma verdade minha, que todas as vezes que eu não soube como me portar, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia como agir, além de visitar as bases que eu recebi, eu pedi para que o Espírito Santo me ensinasse, porque eu acreditei na palavra que diz: não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo de Deus vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar como falar com a tua mãe, como falar com o teu marido, como falar com o teu namorado. O Espírito Santo vai te ensinar como se comportar, como se vestir, como andar, como caminhar, porque Ele ensina. E eu passei a falar com o Espírito Santo, e quando Ele falava saio, está ótimo. Aonde Ele está, eu estou. Aonde Ele me leva, eu vou. Aonde eu sinto que Ele não está, não é para mim. Pode ser o melhor lugar para o mundo, mas não é para mim. Por quê? Porque eu tive que aprender a me relacionar com o Espírito Santo de Deus. E aprender a se relacionar dá trabalho. Às vezes a gente acha que porque a gente está na mesma casa, a gente sabe se relacionar. Não é verdade. E uma das coisas que deixa a gente mais infeliz, às vezes não é nem a falta de dinheiro, mas é a falta de um bom relacionamento. Porque se está tudo bem em casa, se está tudo bem com Deus, o resto a gente vai à luta. E o que acontecia é que Ana começou a se tornar uma pessoa problemática, porque sem perceber, ela ia todos os anos no acampadeio, mas ela se recusava a comer, ela se recusava a acreditar no que era ministrado, ela se recusava a acreditar na palavra. Por quê? Não é porque ela não queria, é porque ela falava: isso não é para mim, porque se fosse para mim, Deus ia me dar um filho. Agora, como Deus não me dá um filho, tudo isso que está sendo falado não é para mim, porque ela estava lutando uma luta que não era a dela. E não adianta, queridos, quando você vai tentar salvar alguém e a pessoa não sabe nadar, sabia que tem mais chance de vocês dois se afogarem do que você salvar a pessoa? Porque a pessoa não sabe nadar. Não, mas eu sei nadar. Você sabe, mas a pessoa não aprendeu a nadar. É mais fácil ela te afundar do que você salvar a vida dela. E às vezes a gente, nas nossas boas intenções, nós queremos resolver o problema de todo mundo, resolver o problema da nossa mãe, do nosso pai, da tia, do tio, da amiga do trabalho. Um dia minha mãe falou: Fê, fecha a casa de caridade. Você não é uma casa de caridade, filha. Que eu descobri que eu tinha até alguns relacionamentos que era por pura caridade. Tinha tanta dó que a pessoa gostava de mim, que eu dava um jeito de gostar um pouquinho da pessoa. Mas não é isso que Deus quer de você. Porque quando eu quero atender a expectativa dos outros, porque a minha autoestima é muito baixa, e eu preciso atender a expectativa dos outros, para que eu me sinta aprovada, eu
me aprisiono dentro de expectativas humanas. Agora, quando eu quero ser agradável a Deus e atender às expectativas que Deus tem da minha vida, eu sei que Deus estava aqui, esperando que cada uma de vocês estivesse aqui hoje. Eu sei que Deus está aqui, esperando que eu estivesse nesse altar hoje, porque foi isso que Ele planejou antes de eu nascer no ventre da minha mãe. Então, você se desvincular às vezes de expectativas humanas é um pouco dolorido, mas é necessário. E o que acontecia com Ana? Ana começou a ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa problemática, porque ela precisava atender às expectativas humanas. Assim, ela casou, ela era Megan, ela casou com o príncipe da época, o cara mais poderoso, o melhor partido que existia. Ana casou, e todo mundo estava esperando, como vai ser o filho da Ana? Será que vai ter a cara dela ou vai ter a cara dele? Vai nascer moreno ou ruivo? Nada. Ela não podia entregar aquilo que o marido dela esperava dela. Só que o espírito da inveja entrou na vida dela. E ao invés dela lutar a luta que Deus tinha para ela, ela arranjou uma inimiga. E quem aqui é ótima para arranjar uma perseguição na vida? Seja sincero. O fato é que Ana não se enxergava melhor. Ana tinha tudo. E uma coisa que a inveja faz, ela cega. Ela não permite que você veja quem você é, o que você tem, quais as coisas que Deus te deu. E um dos textos que a mãe começou lendo hoje, lá da festa do noivo, é que muitos são chamados, mas poucos são. Quantas mulheres têm o privilégio de viver o que nós estamos vivendo aqui hoje? Poucas, queridas. Só nós. Deus nos escolheu a dedo. Só que ela estava aqui preocupada com a outra. E o marido dela falava para ela: mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. O que faltava na vida dela? Nada. Faltava viver aquilo que Deus já tinha reservado para a vida dela. Só que Deus, enquanto ela não encontrasse a identidade espiritual dela, ela ia ficar procurando culpados, ao invés de buscar a única solução para a vida dela. E a única solução para a minha vida e para a tua vida está no nome de Jesus Cristo. Enquanto ela esperou que Eucana resolvesse o problema dela, o que ela foi? Infeliz. Enquanto ela esperou que Penina sumisse da face da terra, ela foi infeliz. Enquanto ela quis ter filhos para provar para alguém o que ela era, ela foi infeliz. E quantas infelicidades que você gera no teu interior, e quantas tristezas que você alimenta todos os dias, a ponto disso somatizar em desânimo, em enfermidades, em falta de vontade de viver. Me espantou outro dia, eu gosto muito de ler, e eu ganhei um livro que é O Milagre do Amanhã, do Bom Dia, qualquer coisa assim, Milagre de Cada Manhã. E o que ele teve que fazer? Vontade de acordar todos os dias. E por que isso é um best-seller hoje? Porque as pessoas hoje não acordam mais com vontade de viver. E o que tira a nossa vontade de viver? Falta de sonhos. Porque em algum ponto da tua vida, você achou que é melhor não sonhar.
Porque sonhar machuca. Porque sonhar frustra. Porque sonhar decepciona. Então é melhor eu não sonhar, só que abrindo mão dos teus sonhos, você está abrindo mão dos teus motivos para viver. Levanta a tua mão e fala: eu hoje quero ter sonhos com Deus, e eu quero viver todos os sonhos que Deus tem para a minha vida e que eu tenho com Deus. Não existe coisa melhor na vida do que compartilhar um sonho. Para mim hoje estar aqui é um sonho. Para você é um sonho estar aqui hoje? É algo que faz meu coração bater mais forte, que eu me preparo, que eu sonho, que eu espero, que eu fico contando os dias, que a gente pensa como vai ser. Isso me traz alegria. Estar aqui com vocês me faz feliz. Agora, quando eu começo a me colocar num sonhos que não são os sonhos de Deus para a minha vida, o que acontece? Eu morro. Porque Deus não te formou para estar no meio desse sonho. Pode ser o sonho de Deus para outra pessoa, pode ser o sonho do diabo para outra pessoa, porque da mesma maneira que Deus tem sonhos para nós, o inimigo também tem sonhos com você, porque a palavra de Deus fala que ele deseja ter o que nós temos. Então cada vez que ele te vê destruído, o que ele está vivendo? O sonho dele. Qual foi o sonho dele? Ser mais poderoso que Deus. Como que eu vou ser mais poderoso que Deus, já que eu não posso criar? Vou destruir a criação, resolver o problema. E aí cada vez que o Deus perfeito vê a criação dele destruída, o sonho do diabo está se realizando. E sem perceber, a gente acaba fazendo parte de um plano de destruição, mas não está lá fora. Sabe por quê? Penina sumiu da vida de Ana. O marido dela mudou, a mãe mudou, o pai mudou, o país mudou. O que mudou? E o que eu quero que vocês saiam daqui? Transformadas. Pelo quê? Pelo Espírito de sabedoria. Então levanta as tuas mãos para os céus e fala assim: repousa sobre mim o Espírito de conhecimento, de sabedoria, e toda luta que não são as minhas, que o inimigo me cegou através da inveja, para que eu desejasse sonhos que não são os sonhos de Deus para a minha vida. Hoje eu rejeito e eu me desligo emocionalmente e na minha mente. E agora, Senhor, me dá a mente de Cristo, para que eu enxergue os teus sonhos para a minha vida, e eu ocupe o lugar de honra que só o Senhor tem para a minha vida. Eu sou propriedade exclusiva do Deus vivo. Amém? É muito sutil a maneira que o diabo vai trazendo a vontade dele de destruição no nosso interior. Um dia eu me encontrei dentro do meu closet, meu quarto de guerra, chorando, quase acabando com o meu casamento, quase abrindo mão de tudo que eu era, para ser nada também, porque às vezes você está perdendo de nada, não precisa de nada. Não é que eu tinha assim, eu tinha muitas dificuldades, lutas, tal, mas eu já estava passando por elas há algum tempo.
Mas aquele dia, a hora que eu me entreguei emocionalmente ali, é como se eu visse uma experiência que eu tive numa varanda antes do encontro de mulheres com a minha mãe no Rio de Janeiro. E antes da gente sair para o encontro, eu saí na varanda para orar e eu ouvi uma gargalhada demoníaca, daquelas de bruxa mesmo. E quando eu voltei, a minha mãe estava no banheiro muito abatida, quase chorando. E eu falei: mãe, o que está acontecendo? Ela falou: meu filho está em coma, e como é que eu vou sair para ministrar? E na hora o Senhor me entregou uma palavra. E o Senhor falou: no lugar da tua vergonha, no lugar, Deus não erra o alvo, eu vou te dar dupla honra. Imagina quem sou eu para poder entregar uma palavra para minha mãe que me ministrou a vida inteira. Eu sou uma pessoa que a amo e que eu sei que a única coisa que poderia atravessar a dor dela era o amor de Deus. E eu falei: mãe, essa é a palavra que Deus tem para que você vá hoje. No lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra. E ela falou: amém, Fê. E nós saímos. E quando eu estava esse dia no meu closet, no meu quarto, eu ouvi a mesma gargalhada a hora que eu me entreguei. Aí eu falei: o quê? Satanás rindo da minha cara dentro da minha casa, eu abrindo mão de quem eu sou, porque eu não vou aguentar, porque eu estou cansada. Eu só falava isso: eu estou cansada, eu não aguento mais, eu estou cansada. Faça hoje um voto com Deus: nunca mais fale que você está cansada, nunca mais fale eu não aguento mais. E aí Deus me deu uma experiência com aquela palavra. Deus não nos deu provação maior do que eu posso suportar. É teste do Inmetro, queridos. Tem várias cadeiras, põe lá. Tem umas que aguentam 50, umas 30. Deus achou que eu não aguento mais, amém. Eu falei: Senhor, mas eu não disse que eu era forte. Mas o Senhor falou: eu não vou te dar nada além, mas eu também não vou te dar nada a menos. Ser forte, corajosa, não pasme, nem se espante, simplesmente siga essa palavra e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu, o Senhor, é quem vou te dar bom êxito por onde quer que você andar. O teu bom êxito está garantido por Deus. Então você pode abrir a tua boca e declarar em todas as coisas: eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedora no meu casamento. Pode declarar nos meus relacionamentos. Eu sou mais que vencedora no meu ministério. Eu sou mais que vencedora no meu trabalho. Eu sou mais que vencedora na minha saúde. Eu sou mais que vencedora na minha igreja. Eu sou mais que vencedora na minha sociedade. Eu sou mais que vencedora como mãe. Eu sou mais que vencedora como filha. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém. O dia que Ana entrou no altar e ela fez um voto, mas fazer o voto é a primeira parte, porque fazer voto a gente faz toda hora. Tem gente que precisa pôr a mão na Bíblia, a palavra já está tão descredibilizada que a pessoa, ela não tem mais sim, sim, não, não. A pessoa fala: eu vou pôr a mão na Bíblia. Não, fala, dá a tua palavra e honra ela, tá bom? Não precisa pôr a mão na Bíblia, não precisa jurar por Deus. Tem uma palavra só, de mulher honrada. Não, só que Ana fez um voto e cumpriu. Ana encontrou o caminho para nunca mais se sentir ameaçada por Penina. Sabe por quê? Antes dela ter certeza de que Deus mudaria a sorte dela, ela tinha medos. Quais os medos que você tem?
Eu tenho medo de não dar certo na minha profissão, eu tenho medo de não casar. Eu tenho medo. Ana tinha medo de perder o marido dela para Penina. Tinha medo de ser abandonada. Tinha medo de não servir para nada. Tinha medo de ser rejeitada. E os medos dela impediram que ela vivesse por muitos anos. Ela retardou o plano de Deus, não porque Deus não tinha para ela aquela promessa, mas porque ela ficou lutando aquele que é o efeito Penina. A inveja dominou a vida dela. Ela em algum momento acreditou que Deus amava mais Penina do que ela, e ela se comparava todos os dias, e ela todos os dias se machucava, porque a Penina tinha e ela não tinha. Quantas dores você já causou no teu interior, porque você não tem algo que alguém que você acha que tem muita menos qualidades do que você tem? Bispa Fê, a pior coisa que pode acontecer com você é você se tornar igual à pessoa que é tua inimiga declarada. Porque a pessoa que tem inveja de você é tua inimiga declarada. Ela não perde uma oportunidade de te alfinetar, de te entristecer. O que aconteceu com Ana? Ana perdeu o foco. O foco dela era Penina. Então dependia de Penina. Se Penina não fizesse nada, ela estava bem. Se Penina falasse, ela estava mal. Se Penina não aprontasse, ela estava bem. Se Penina aprontasse, ela estava mal. Ela estava... Então, ela tirou o foco dela do casamento, de tudo, e começou a ficar com inveja de Penina também, entendeu? Ela se tornou igual, ela ficou igual. Aonde está o teu foco? Cuidado para você não se tornar... Aonde está o seu foco? Igual aquilo que você mais repugna. Você perdeu, você deixou de olhar para Deus. Ela não conseguia se alegrar em Deus, sabe por quê? Porque o Deus dela era Penina. Penina é que falava se ela ia ficar em paz ou não ia ficar em paz, se ela ia ficar feliz ou não ia... Ela não tinha mais alegria em Deus. Perdeu o foco. Toma cuidado. Toma cuidado mesmo. E o inimigo quer roubar a nossa alegria de estar com Deus, de pertencer a Deus. Quer fazer com que você esteja dentro do altar, recebendo uma porção dobrada, porque cada uma de vocês, da primeira... Quem está na última fileira ali, faz um tchau para mim. Todas vocês, da primeira à última, Deus deu para cada uma de nós hoje aqui porção dobrada. Pratica o evangelho simples, puro, está dando certo há mais de 2018 anos. Antes ainda, ame ao próximo como a si mesmo. Resolveu o problema da paz mundial. Se qualquer pessoa, do líder ao último, praticasse um dos mais simples e mais lindos mandamentos de Jesus, resolveu o problema. Se coloca no lugar do outro. Você vai ter empatia, você vai sentir compaixão. Ah, eu faria isso que a pessoa merece. E se fosse você? Ah, então acho que já não merece. Agora, se fosse eu, a merecia, Deus também faz justiça, amém. Quando você atinge a sabedoria espiritual, você pratica a Bíblia como um livro de benefício, não como, ai, quem tem fé, coitadinha, tem menos. Não, eu tenho todo o conhecimento da terra e ainda mais o conhecimento do Espírito. Então eu entendo, eu enxergo coisas que outras pessoas ainda não enxergam, porque elas não nasceram. Quando um nenê nasce, ele vai formando a visão dele. Quem foi a mãe aqui sabe, ele enxerga um vulto, enxerga a cor, tem que pôr um móvel, estimular a cor. Dali uns 20 dias ele começa a enxergar você, dali um mês ele está enxergando o que ele precisa enxergar.
E a visão dele foi maturada. Quando você nasce no Espírito, você começa a perceber umas coisas que você não percebia antes. Você começa a enxergar umas coisas que você não enxergava antes. Você fala assim, olha, não vai achar que eu sou louca, mas Deus falou comigo hoje. Porque você começa a ver, daqui a pouco, praticando isso, vindo no acampamento, fazendo os desafios, tendo um dia a dia com Deus, você começa a enxergar coisas nitidamente. E uma das coisas que as pessoas não enxergam é que o voto da santidade não é menos, é mais. Ele não vai ficar comigo que eu não durmo com ele, não. Seja aquele melhor bombom da prateleira, mas que não pode morder. Entendeu? Então o teu diferencial é ser serva de Deus. Por que não pode beijar? Tem 2 cenários, queridas. Quem veio de uma vida extremamente promíscua, que você só faltava se relacionar com um animal, existe isso, aí sim você não pode nem beijar, porque você já foi dominada por esse espírito que tem nome, que é a pombagira. Agora, se você é uma pessoa que não foi dominada por esse demônio, é um adolescente normal, tem desejo, tem vontade, quer dar um bracinho, o coração dispara, as bochechas ficam vermelhas, dá um saracutico, está tudo em ordem, isso não é demônio, quer dizer que você está funcionando, está viva, é bom. E qual é o problema de você dar a mão, dar um beijo? Você precisa saber o teu limite. Não pode ficar sozinha com a pessoa. Uma pessoa que te ama, a primeira coisa numa relação, sabe o que é? Respeito. E se alguém não respeita o que eu sou, você acha que vai te respeitar depois que você casar? Não vai, querida. Não vai. Mas você pode ir construindo o respeito que você quer, respeitando a aliança que você tem com Deus. E a pior coisa que existe é você se trair. Não é o outro que fez isso com você. É você se trair. É você abandonar algo que você acredita. Então, é um vídeo que eu quero fazer. Não cometa um suicídio espiritual. O que tem acontecido hoje, dentro das igrejas, não é pessoas que se matam, mas pessoas que cometem suicídios espirituais. Se alimentam de mentiras espirituais, e isso leva àquilo que é uma palavra complicada no Evangelho, mas é o esfriamento, que é a apostasia, que é um suicídio espiritual. Então, a tua diferença é o Senhor. Não se isole, se relacione com Deus. Todas as vezes que você for para o altar, seja lá quem estiver ministrando, se alimente. Sempre Deus tem alguma coisa para falar com você. Sempre Deus tem um recado para te entregar. Não importa se o pregador é bom ou é ruim, se você está aberto, Deus está falando com você, porque o Deus é bom, porque o Deus fala, porque às vezes você vai para a igreja para avaliar. Você é juiz de pastor agora? Esse pastor aí não prega bem, viu? Não prega bem. Precisa pregar bem para falar de Deus? A pessoa que te trouxe para Jesus pregava bem? Às vezes a pessoa não prega bem, mas ela tem um testemunho de vida que prega por ela. Mais do que palavras de vã filosofia, é aquilo que nós vivemos com o Senhor Jesus. O dia que o teu testemunho pregar com você, por você, você pode subir no altar e ficar quieta. Meu testemunho está pregando quem eu sou. Meu testemunho está dizendo quem eu sou. E quando nós nos relacionamos com Deus, a gente está livre da tristeza,
está livre da insegurança, está livre da confusão, porque você passa a se enxergar. Em segundo lugar, é você ter ousadia para pedir. Quem tem caderno e caneta aí? Todas vocês? Amém. Você vai agora, eu vou te dar 5 minutos enquanto a gente louva uma música rápida aqui. Não é para louvar, é uma música de introspecção. Louvor não é para vocês adorarem. Você vai fazer a lista do que você quer do teu marido. Não é presente não. O marido que você quer de Deus. Fui mais clara? Para as não casadas. Olha, e para as casadas, você vai listar aquilo que você quer viver no teu relacionamento. Mas é com detalhes, tá? Por que é importante a gente saber o que a gente quer? Porque quando a gente sabe muito o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer também. Agora, quando você não sabe o que você quer, às vezes você fica até com aquilo que você nunca ficaria. Você não sabe direito o que você quer. Você não sabe direito o que você espera, o que você gosta. Então você precisa saber o que você quer da tua vida. É isso que você quer? É o que está nessa lista, o que você quer? Podemos apresentar diante de Deus? Eu pedi para Deus um servo de Deus, fiel, que fosse um excelente pai, que fosse íntegro e que tivesse os olhos verdes. Deus me deu tudo. Por que Deus não daria para você o desejo do teu coração? Porque você não é filha da Bispa Sônia? Você é, no espírito. Por que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? E a gente acha que Deus, sendo Deus, não vai acertar em dar o desejo do nosso coração. Por quê? Então hoje você sabe o que você quer. Eu achei tão lindo o dia que a Tati foi dar o testemunho dela. O marido dela pedia para Deus alguém que fosse do Ministério do Som. Só tem homens no Ministério do Som. E a Tati queria alguém que tivesse um ministério na igreja. Deus trouxe a Tati e pôs no Ministério do Som. E Deus uniu e eles têm uma família maravilhosa. Porque o que ele pediu para Deus era específico. Nunca tinha tido uma mulher no Ministério do Som. A probabilidade de uma mulher querer trabalhar com áudio era baixíssima. Mas Deus tinha uma resposta para as orações dele. Deus tem uma resposta para as tuas orações. Deus tem o teu bom encontro. Amém? Deus não errou a conta. Deus não estava enganado quando te deu o sonho de ter uma família. E Deus tem para cada uma de nós a bênção da família. E a melhor notícia é, já nasceu, já saiu à luz. Já está formado por Deus. Deus só está esperando você parar, sair do efeito Penina, começar a entrar no efeito daquela que gera promessas para o Senhor. Às vezes você que está retardando as tuas bênçãos com Deus. Deus sempre teve mais de 7 filhos para Ana. Sempre. Mas por muito tempo ela se recusou a viver. Amém? Amém. Então coloque a tua mão sobre essa lista.
Senhor Deus, Pai, eu sei que o Senhor não brinca com os nossos sentimentos, Pai. E Tu és Deus. Tu não és o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das Tuas boas palavras. A família foi inventada, foi formada por Ti, Senhor. E esse desejo tão forte que nós temos no interior de cada uma de nós, nasceu no coração de Deus, de sermos famílias benditas do Senhor aqui na terra. Pai, tudo aquilo que é laço do passarinheiro, que está no caminho das Tuas filhas, arranca hoje, Pai. Dá força para elas, Senhor. Conseguirem romper, Pai, através da perseverança e alcançar o Teu coração. E agora eu intercedo, Pai, por cada uma delas, Pai. A mesma bênção que o Senhor colocou sobre a vida da minha mãe, a mesma bênção que Você derramou sobre a vida das nossas pastoras, bispas, sobre a minha vida, Senhor. Derrama sobre a vida das Tuas filhas, Pai. Nós sabemos que o inimigo tem colocado tantos pratos de lentilha, Pai, para que elas não vivam o sonho que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Mas hoje é uma noite de restauração de sonhos, Pai. E esse sonho é um sonho de Deus para nós, de nós sermos esposas, mães, aquelas que geram filhos para Deus. Eu apresento, Pai, um pedido sincero de cada uma aqui que se derramou, Pai. Aquelas que não achavam que nem podiam pedir, aquelas que achavam que nem podiam, Senhor, escolher. Mas o Senhor não nos dá migalhas, Pai. O Senhor entregou a Tua vida para nós. O Senhor entregou o Teu Filho. O Senhor em todo momento nos mostrou que o Senhor nos ama. E através do amor que eu tenho sobre cada uma delas, Pai, transfere essa unção, multiplica essa bênção, Pai. E eu profetizo que daqui a um ano, Senhor, muitas delas estarão curadas na sua alma, Pai, prontas para viver, Pai, o relacionamento que o Senhor já preparou para cada uma delas. Eu libero a vida sentimental das Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você vai escrever aí, João 15, 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiseres, vírgula, e vos será feito. Sabe por quê? Essa promessa vai ser provada. Eu tenho aqui um ministério provado e aprovado. Eu tenho família porque eu fui provada e aprovada. Vocês viram ela falando para ela estar aqui, a luta que ela foi? Ela foi provada e aprovada. Então, quando você for provada, não acha que a palavra não vale nada. E não despreze a palavra que você recebeu hoje.
Permanece nessa palavra. E deixe que o Senhor permaneça em você através da palavra. E aí, tudo o que você sonhou e pediu para Deus, no tempo certo, Deus vai realizar. Amém? Só permanece. Só permanece. E para encerrar, seja perseverante. A gente pode falar que a gente vai estar cansada. Quem é perseverante alcança promessas. Ana foi perseverante. Dali para frente ela era uma outra Ana. Ela entregou um filho, ela saiu de lá chorando. Ela saiu de lá para ter mais um. E depois ela teve mais outro. E depois ela teve mais outro. Mas a outra Ana, se tivesse perdido o filho que ela nunca teve, o que ela ia sair como? Chorando, desesperada. Então, a perseverança gera fertilidade. E a murmuração gera esterilidade. Por que Mical ficou estéril? Murmurou. Então pare de reclamar. Esse ano é um ano que você só vai agradecer. Sabe aquela amiga que você tem só de reclamação? Ou muda o assunto ou muda a amiga. Não dá. Não dá. Mude o seu ambiente de fé. E aí, você vai sair da mediocridade. Como eu sei quando eu estou fazendo medíocre? Que eu estou fazendo o que todo mundo faz. Né? Nós vemos no país o atestado médico. Por quê? Todo mundo leva um atestado médico para o trabalho, é ou não é? Você está na mediocridade. Faça o que ninguém faz. Vá além do que as outras pessoas. Seja perseverante. Não espere, não pergunte, você quer. Faça. Não espere as pessoas te dizerem o que você precisa fazer. Saiba o que você precisa fazer na hora que você precisa fazer. Olhe, observe. A pessoa está com fome, precisa mesmo te falar que ela está com fome? Vai e já prepara a janta. A pessoa está com frio, ela precisa te falar que ela está com frio? Não, já leva um agasalho. É ótimo viajar com a minha mãe, a bolsa dela é completa, está para a família inteira. Se tem fio dental, tem alfinete, tem creme de mão, tudo tem lá. É a bolsa mais pesada, mas ela não se permite. E a gente fala, deixa eu carregar tua bolsa. Não, porque ela não quer fazer o que todo mundo faz, ela quer fazer além. Então não se conforme em ser medíocre. Eu vou fazer o que todo mundo faz. Não, eu vou fazer um pouquinho a mais. Isso vai me ser excelente. Isso vai me tornar diferente. Isso vai me transformar na melhor versão que eu sou. O tal do efeito pipoca. Esquenta e transforma de dentro para fora. Quem vê aquele grão horroroso não imagina que vira uma pipoca deliciosa, é ou não é? Mas a hora que passa pelo fogo, revela quem ela é. Meu Deus! Dá para voltar a ser o que era antes? Uma vez que você é transformada, você não sabe, nunca mais você vai ser essa coisa ruim que você não gosta hoje. Nunca mais você vai ser depressiva, nunca mais você vai ser cansada, nunca mais você vai ser desanimada, nunca mais você vai ser murmuradora, porque você é outra pessoa, porque você é outra, você foi transformada. Não adianta querer voltar, porque nem você sabe mais ser aquela outra pessoa.
E isso é ter no seu interior fontes de águas vivas. Cada dia eu tenho algo diferente, cada dia eu tenho uma inspiração diferente. Eu não vou viver esse ano da mesma maneira, eu vou viver melhor. Eu não vou cuidar da minha casa da mesma maneira, eu vou cuidar melhor. Eu vou ver como eu posso fazer maior, como eu posso fazer mais excelente. Eu não vou fazer o arroz, eu vou pôr suco, coco, qualquer coisa. Mas eu vou mostrar que eu estou viva, e eu estou cheia de sonhos, e eu estou cheia de esperança, porque a minha esperança no Senhor jamais vai ser envergonhada. Nós não andamos mortas, nós não andamos desanimadas, e se eu cair, eu vou levantar, porque se eu cair, o braço forte do Senhor vai me sustentar, para me dar vitória, e eu vou viver cada uma das boas palavras do Senhor. Não deixarão de se cumprir sobre a tua vida. 12 meses para o teu milagre. Repete isso comigo: 12 meses para o meu milagre. 12 meses para o meu milagre. 12 meses para o meu milagre. Quem hoje aqui está grávida do teu milagre? Então vamos ficar de pé e repete mais uma vez junto comigo: 12 meses para o meu milagre. 12 meses para o meu milagre. Eu vou viver os sonhos de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, para de viver os sonhos dos outros, para de viver os sonhos do diabo. O sonho de Deus para Ana é que ela gerasse aquele que era profeta, juiz, sacerdote. O único que não era da linhagem se tornou, porque houve uma mulher que creu na palavra de Deus. Porque aqui tem mulheres que creem na palavra de Deus. A tua família nunca mais vai ser a mesma, a tua casa nunca mais vai ser a mesma, os teus filhos não são os mesmos, porque você está saindo daqui transformada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. O efeito Penina te impede de produzir e ser a pessoa que você nasceu para ser. E mais, te impede de aproveitar aquilo que você tem. Às vezes é um complexo. E você não vai para a festa porque você é complexada. E você não vai no lugar porque você é complexada. E você tem dificuldade de muitas coisas porque você é complexada, entendeu? Então, antes da gente terminar, se você tem um complexo assim, sai do teu lugar, vem aqui e fala: hoje eu estou matando Penina. Nunca mais esse complexo vai me impedir de fazer alguma coisa. Nunca mais. Nunca mais. Às vezes, sabe o que é? Às vezes você teve uma relação, é o que o Espírito Santo está me falando. Você teve uma relação homossexual. E você acha que você não merece. Ou você fez algum pecado que não é que Deus não te perdoa, você não se perdoa. E você fala, você mesmo é a sua Penina. Você fala para mim: não vai ter coisa boa. Eu sou magra, eu sou gorda, eu sou preta, eu sou branca. Eu tenho filho, não tenho filho. Eu ouvi um testemunho, foi lá no De Bem com a Vida, inclusive.
de uma mulher que veio de uma vida destruída e ela ia se matar quando ela entregou a vida para Jesus. E ela tinha 5 filhos. Ela entregou a vida para Jesus. As pessoas olhavam para ela e falavam assim: você nunca vai casar. Quem vai querer alguém com 5 filhos? E ela falava assim: desde quando você acha que eu estou pensando em casar? Eu estou pensando em dar conta dos 5 filhos, em conseguir os 5 filhos. E ela foi para a igreja. E de repente uma pessoa começou a falar com ela. Ela falou: eu tenho 5 filhos. Ela falou: eu sei, mas eu quero casar com você. E hoje ela tem 7 filhos. Para ser perfeito. Quem é a sua Penina? Enquanto você estiver debaixo do efeito Penina, você não vai frutificar. Fala para Deus te mostrar como você é uma pessoa que você vai querer ser. Amém? Fala: Senhor, me livra. Eu quero me enxergar. Eu também devo ter dons. Eu também devo ter qualidades. Eu também devo ter coisas boas. Eu não quero mais ter inveja. Eu quero desenvolver a minha vida. Eu quero ser uma pessoa realizada. Eu não quero mais ficar olhando e desejando e falando que a outra tem, que a outra tem, que a outra tem. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero deixar de ser milho. E eu quero saber o que o fogo do Teu Espírito Santo faz na minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Fogo, fogo do Espírito Santo. 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 Chama fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Quem não fala em novas línguas, começa a falar em novas chega línguas. De falar a língua do complexo. Chega de falar a língua da rejeição. Chega de falar a língua da destruição. Eu vou falar a língua do céu. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Chega de falar a língua da necessidade. Eu vou falar a língua do céu. Chega de falar a língua da miséria. Eu vou falar a língua do céu. Chega de falar a língua da destruição, a língua da incredulidade, a língua da revolta, a língua da rebeldia. Eu vou falar a língua do céu. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo. Chama fogo do Espírito Santo. E deixa o Espírito de Deus falar. Deixa o Espírito de Deus falar. Lá atrás, fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo. Chama. Você que vai batizar com o Espírito Santo, fala em línguas agora. Abre a boca e fala. Não pede mais, fala. Não pede mais, fala. Isso é na minha cabeça, não é na tua cabeça, não, é do Espírito. Quem fala português não me imita, fala a mesma língua. Fala a língua do Espírito agora. Fala. Fogo! Senhor, te abençoe e te guarde. Penina
Penina não vai mudar. Quem já mudou, fala assim: Penina não vai mudar. Quem já mudou sou eu. Eu saio daqui para viver